Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro de Tiago, capítulo de número 3, versículo 9. Diz assim: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Vemos aqui um versículo bíblico forte, muito interessante e também alertador para as nossas vidas. Vemos aqui um versículo que fala sobre o poder da língua. A língua é um instrumento de vida e também um veículo de morte. Ela dá vida, mas também mata. É a fonte doce, mas também é amarga. Constrói e também destrói. Consola e também atormenta. É medicina, mas também é veneno. Apaga chamas do ódio e também provoca grandes incêndios da destruição. Tiago diz que se alguém tropeça, ou se alguém tropeçar, não tropeça no falar, é um homem perfeito. Tiago 3:2. A língua, então, é um mal que não se pode conter, carregado de veneno mortal. Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir e tardias para falar. Devemos ouvir mais e falar menos. Tanto é que temos 2 ouvidos e uma boca. Então devemos ouvir mais e falar menos. Devemos perdoar em vez de revidar. Devemos ter domínio próprio em vez de explodir. Devemos estar contendo as palavras dentro da nossa boca, ao invés de estar falando coisas que desagradam o Espírito Santo. Nós vemos aqui que a língua, ela tem poder. E quais são os poderes que a língua tem? Primeiro, o poder para dirigir. Tiago compara a língua ao freio de um cavalo e ao leme do navio. Tanto o freio como o leme são instrumentos usados para controlar e dirigir. O freio controla e dirige o cavalo, e o leme controla e dirige o navio. Um cavalo indócil é um animal perigoso, mas depois de domesticado, usa a sua força para servir. Um pequeno freio direcionado pode conter um grande animal. De igual maneira, um imenso navio, um gigantesco navio, é conduzido pelas águas revoltas por um pequeno leme. Um navio sem leme seria um veículo de morte, e não de vida. Sem direção do leme, o navio se arrebentaria nos rochedos, provocaria grandes desastres, talvez colidiria com outros navios e teria muitos prejuízos. É por causa do leme que o navio não se choca com as rochas e não provoca desastres. Então Tiago compara a língua como um leme e também como um freio na boca do cavalo. Tiago diz que a língua é o pequeno órgão que tem o mesmo poder do freio e o mesmo poder do leme. Ou seja, pode governar, pode dirigir, pode conduzir. Esse é o poder da língua. Nós vemos na Bíblia Sagrada um homem chamado Doeg, que usou a sua língua para induzir o insano rei Saul a matar os sacerdotes de Nob e fazer uma guerra sangrenta, uma chacina. Então aconteceu aqui em 1 Samuel 21:7, morte, tragédia, por causa de alguém que usou a língua de forma errada. Eu pergunto para você, como você tem usado a tua língua? Você tem usado a tua língua para o bem ou usado a tua língua para o mal? Enquanto o amor cobre uma multidão de pecados, a maledicência provoca dolorosas contendas. O maledicente joga uma pessoa contra outra. Ele mata ministério, ele mata casamentos, ele mata amizades, ele mata os melhores amigos, ele mata as melhores famílias por causa da língua, por causa da discórdia, da confusão, da morte. Ou seja, Paulo fala de um certo homem chamado Alexandre, um profissional que trabalhava com bronze e que prejudicou ele bastante. Possivelmente esse homem foi o que delatou aonde ele estava na casa de Carpo e o Império Romano o prendeu. Porque era um homem fuxiqueiro, fofoqueiro. Então devemos usar a nossa língua para o bem e não para o mal. Porque a língua também tem poder de destruir. Tiago compara a língua como o fogo e o veneno. Ambos são altamente destruidores. Uma pequena fagulha no meio de uma floresta pode causar um grande incêndio. Assim também
a língua é um mal que precisa ser contido, porque a maledicência destrói e mata. A boataria espalha-se como um rastilho de pólvora, destrói como um incêndio, espalha no meio de uma floresta. Assim também é o poder da língua, porque notícias ruins correm muito rápido, e assim também é a língua. Então, como estamos usando a língua? Para o bem ou para o mal? Dentro da Bíblia nós vemos várias histórias de pessoas que usaram a língua tanto para o bem quanto para o mal. Quantos crimes hediondos já foram cometidos pela influência destruidora da língua e da maledicência? Quantas inimizades existem hoje por causa do mau uso da língua? Quantos casamentos destruídos hoje por causa da língua? Quantos ministérios destruídos hoje por causa da língua? Quantas famílias hoje sofrem por causa da língua? Quantas amizades lindas, maravilhosas foram destruídas por causa da fofoca? A Bíblia diz que o pecado que a alma, ou seja, o pecado que Deus mais aborrece, é o pecado da língua mentirosa e aquele que semeia inimizade entre os irmãos. Provérbios 6,16. Vamos usar a língua para o bem, porque a língua tem poder também de alimentar, ou seja, a língua é uma fonte que pode saciar, que pode dar vida. Vamos usar a nossa língua como fonte de vida e não como fonte de morte. A língua é algo que precisa estar debaixo do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do domínio próprio para que possamos dominar as palavras que saem da nossa boca. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que possamos usar a nossa língua como uma fonte de água doce e não uma fonte de água salgada. Usar a nossa língua como algo medicinal e não como veneno. Usar a nossa língua para glorificar a Deus e bendizer os nossos irmãos, e não como uma ferramenta de destruição. Amém? Da mesma fonte não pode sair dois tipos de coisa. Precisamos usar para o bem ou para o mal. Que usemos para o bem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz e não esqueça, inscreva-se nesse canal, pega essa mensagem e compartilhe com outras pessoas. Fica na paz.